Oi, gente. Sou Daniela Macedo, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo migratório no Brasil. Entender o processo migratório no Brasil é entender um pouco sobre os seus ciclos e suas características. Quando nós falamos no processo migratório no Brasil, a gente entende como sendo uma migração interna. Dentro desse conceito de migração interna, é preciso que a gente entenda que alguns grupos estrangeiros, sobretudo europeus, fizeram parte desse processo de construção do povo do território brasileiro. Assim, vamos voltar às migrações internas, portanto. Vamos entender que elas se caracterizam pelo deslocamento de sua população dentro do próprio país. E, no caso, o país é o nosso, é o Brasil. Isso pode acontecer por alguns motivos, como econômico, catástrofes naturais, conflitos, busca por melhores condições de vida, enfim. No Brasil, nós temos vários exemplos de migração interna, por conta dos nossos modelos econômicos implantados no país. Por isso, quando um ciclo econômico se esgotava numa região, seus habitantes precisavam migrar para outra área, no propósito de continuarem a viver, a sobreviver. Dentro desses processos migratórios no Brasil, a gente tem três grandes momentos. O primeiro momento foi o período colonial, onde nós marcamos o primeiro movimento migratório no país, com a descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII. O segundo grande ciclo veio no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil em 1808 e a abertura dos portos em 1810, que potencializou a chegada de franceses, poloneses, suíços e ingleses. Mas, indiscutivelmente, foi na primeira metade do século XX, com a industrialização no Brasil, que nós observamos o começo do êxodo rural. Um grande deslocamento da população do campo para a cidade, principalmente em direção a duas realidades no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos entender e vamos relembrar que até a década de 1940 o Brasil ele era predominantemente rural. À medida em que a atividade industrial ela se expande, também expande a força do deslocamento migratório em direção às grandes cidades brasileiras. Na atualidade, existe uma nova fronteira agrícola formada por uma faixa que se estende do Mato Grosso do Sul, que passa por Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e chega até o Pará. Nessa área estão os grandes produtores de exportação do Brasil, como soja, carne, além de outros minérios. Quanto maior for o desenvolvimento das atividades econômicas, com certeza nós vamos também atrair um grupo cada vez maior de pessoas para estarem morando nos espaços urbanos. Assim, a gente entende 4 processos para poder falar sobre esse processo de integração, de ocupação, de movimentos migratórios no Brasil. A gente pode destacar como primeiro aqueles que foram impulsionados pela industrialização no Sudeste, onde a gente verificou um deslocamento de grande parte da população do Nordeste em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. O segundo momento que marca esses movimentos migratórios no Brasil foi com a construção de Brasília e a modernização da soja no centro-oeste brasileiro. Nesse momento, a gente observa que tanto grupos de pessoas da região Nordeste quanto da região Sul seguem em direção ao centro-oeste brasileiro. O terceiro grande momento veio com os processos de integração da Amazônia nos governos militares, marcando a implantação da Zona Franca, abertura de estradas, construção de hidrelétricas. Nesse momento, a gente observa que as pessoas saem de diversas regiões do Brasil em direção à Amazônia. Mas o quarto momento, que é o mais atual, que é o que a gente vive, a gente já começa a observar um colapso no eixo Rio-São Paulo, com grandes engarrafamentos ou congestionamentos, o aumento da violência, aumento do desemprego, e isso vem permitindo que grandes centros urbanos eles comecem a perder deixar de serem tão atrativos, eita, quase não sai, tão atrativos, tão atraentes, e a gente observa uma população indo em direção às cidades médias brasileiras,
o que a gente passa a classificar como migração de retorno. A partir desse quarto ponto em especial, a gente consegue concluir que está havendo uma mudança no perfil do migrante. O migrante é aquele que está se deslocando internamente, tá? É aquele que está indo de uma área para outra dentro do próprio país. A gente observa, então, que as pessoas que eram de baixa renda, elas eram as que mais se deslocavam dentro do país. Mas hoje, com acesso à informação, aquelas com maior nível de escolaridade são as que mais se movimentam dentro do território nacional. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar a sua dúvida. Até a próxima!